Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais, estamos aqui para mais um programa Doutor Condomínio em Foco pela Conde TV. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o seguinte tema: como conquistar o seu condômino em momentos de crise. Nós vamos fazer alguns programas com base nisso, mas eu quero falar hoje para vocês sobre especificamente isso. Quando você tem um condômino que aborda você de uma forma agressiva, de uma forma contundente, como é que você reage? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Eu vou contar para vocês o que a maioria dos síndicos fazem. Batem de frente, agridem também. Isso é um grande erro que você vai cometer. O que você tem que pensar num momento de crise? Primeira coisa, quando alguém te abordar naquele momento, nervoso, desesperado, querendo que você faça aquilo que ele quer que você faça, você nunca vai dizer para ele um não, no primeiro momento. Por quê? Esse condômino pode estar te abordando de uma forma, ele pode estar vindo de um problema pessoal, de um problema familiar, com o filho, no trabalho. Você não sabe como é que ele chegou até você. Então, o que você deve fazer? Primeiro, parar, olhar para ele e dizer assim: olha, vou verificar a possibilidade. Isso é muito importante. Vou verificar a possibilidade de atendê-lo. Você não disse não, você também não disse sim. Só que ele está num momento psicológico muito ruim. Então, você tem que entender esse posicionamento dele, você que é o gestor, você que é o cara que tem que estar preparado e capacitado para entender as demandas dele. Então, pare e diga: vamos conversar amanhã? Amanhã a gente volta a tratar sobre esse assunto. O que vai acontecer? Ele vai passar um dia, vai passar a noite, ele vai dormir, ele vai resolver o problema com a mulher dele, ele vai resolver o problema com o filho dele, ele vai fazer as pazes com um amigo dele no trabalho, no dia seguinte você chama ele de volta. Quando ele chega, ele já chega com outro momento psicológico. E provavelmente, quase que certamente, ele vai conseguir absorver a sua mensagem muito melhor do que naquele primeiro momento que você ia falar com ele. Aí o que você vai dizer? Olha, eu infelizmente não vou poder atendê-lo, as regras que estão previstas aqui eu não posso desfazer do que está previsto na nossa convenção, então infelizmente não vou poder atendê-lo. A possibilidade de você resolver esse problema sem crise é enorme, porque ele vai absorver a sua mensagem, ele vai estar mais preparado para entender o seu não. Então, é uma estratégia muito boa para você utilizar no seu dia a dia aí no condomínio, porque a maioria dos síndicos erra. Quando o condomínio chega naquele momento de crise, o síndico bate de frente, o síndico briga com ele e aí vira uma grande celeuma. Então, essa é a primeira dica que eu quero te dar hoje. Saiba como lidar nesse momento de crise, que você vai resolver muitas questões dentro do seu condomínio. Daqui a pouco a gente volta para tratar um pouco mais sobre esse assunto. Olá, meus amigos síndicos, estamos de volta aqui para falar aqui na Conde TV, no programa Doutor Condomínio em Foco, sobre momentos de crises com condomínios. Então, a gente já falou sobre a abordagem, como é que você deve fazer quando se trata de um condômino te abordando num momento muito nervoso, muito alterado. O que eu quero te dar a dica agora? É uma estratégia que a polícia utiliza, que se chama scanner periférico. O que quer dizer isso? Quando o condômino chega e você está tendo problema com ele, e você vai usar aquela técnica que a gente falou no primeiro bloco, você no dia seguinte, você pode também fazer o seguinte: em vez de você deixar ele vir até você, você vai até o ambiente dele, a casa dele, ou o trabalho dele, ou seja lá onde for. De forma que você possa fazer um scanner periférico. O que significa isso? Você vai chegar lá e vai entrar na casa dele, vai sentar e vai começar a observar tudo que tem à sua volta. Então você encontra ali um taco de golfe. Então você vai sentir o seguinte: bom, esse cara gosta de golfe. Então é um assunto que interessa a ele. Você olha para o outro lado, você vê vinho, bastante vinho, garrafas de vinho. Então são dois assuntos que você vai abordar com ele. Primeiro, golfe. Vai falar sobre golfe, vai falar sobre tacadas, vai falar sobre buracos. Um assunto que interessa a ele.
Segundo assunto que interessa a ele, vinho. Fale sobre vinho, comente sobre vinho, puxe o assunto com ele sobre vinho. O que é que você vai conseguir fazer no momento que você fizer isso? Você vai conseguir entrar, de certa forma, em assuntos que são muito pertinentes a ele, que interessam muito a ele, e você vai conquistar a credibilidade dele. Ele vai falar, bom, esse cara, esse síndico aí que eu estava pensando mal dele, esse cara tem sintonia comigo. E ele não vai nem perceber que você está escaneando ele. Com isso, o que ele vai fazer? Naturalmente, ele vai ficar mais acessível a você. Ele vai saber te receber melhor, porque ele vai dizer o seguinte, esse cara tem afinidade comigo. Então, uma estratégia parece que simples, mas ela te traz um resultado excepcional. Só que a gente não usa, a gente não conhece esse tipo de estratégia. E eu, doutor Condomínio, está trazendo para você essa estratégia aqui. Utilize para você ver. Depois você vai mandar uma mensagem para mim, olha, deu certo, e dá. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber lidar com os momentos de crise de forma inteligente. Não adianta bater de frente, não adianta agredir, não adianta nada disso. Você tem que saber lidar. Por isso que eu sempre falo, treinamento, capacitação, eventos, cursos, palestras, vão dando a você, e a Conde TV principalmente, vão dando a você tudo isso, porque ser síndico não é brincadeira. Ser síndico é muito complicado. Então você precisa saber lidar com esses tipos de situações interpessoais e psicológicas que vão fazer parte do seu dia a dia. Então, pense nessas duas questões. Depende, sempre no primeiro momento de crise, e o segundo, faça um scanner periférico desse cidadão. Analise como ele é. Ou se você sabe de algum assunto, por exemplo, ele torce para o Flamengo, deve ser uma pessoa de muito bom gosto, por sinal, torce para o Flamengo, fale do Flamengo. Torce para o Palmeiras, fale do Palmeiras. Torce para o Corinthians, fale do Corinthians. Você vai trazer ele para você. E aí ele vai criar aquela afinidade com você e você vai conseguir tudo o que você quiser dele sem nenhum tipo de desgaste. Pense nisso. Então, o programa de hoje foi focado nisso. Como lidar com os momentos de crise e conquistar o seu condômino. Te passei duas estratégias aí. Utilize, que eu não tenho dúvida que vai dar certo e você vai lembrar, poxa, o doutor Condomínio me deu essa dica. E é por isso que a gente está aqui, para levar conhecimento para você, síndico. Gente, um grande abraço, espero vocês nos próximos programas. Até logo!